Boa noite, querido amigo, querida amiga. Que alegria estar mais uma vez com cada um de vocês que me acompanha também ao vivo, que me acompanha fora do ao vivo, assiste depois. É sempre uma alegria muito grande saber que você está aí, buscando também dar significado às minhas palavras, dar significado ao ensinamento que a natureza nos propicia. Essa live é uma live de 20 minutos. Eu, modéstia à parte, acho que eu fui muito feliz quando eu encurtei, porque as lives de uma hora normalmente a gente não consegue assistir de uma vez, a gente acaba picando muito e acaba às vezes esquecendo de assistir o restante, não é assim? Afinal de contas, nós estamos vivendo, trabalhando, convivendo, relacionando com as pessoas e isso tudo nos faz também muito atarefado, né? E nesse momento eu fico muito feliz de imaginar que as minhas palavras, o meu modo de ver a vida, possa também estar te ajudando a enxergar a sua vida e enxergar também a vida maior. Muito obrigado de coração. Hoje eu vou repetir a reflexão da semana passada por uma falha técnica. Eu não consegui gravar, as pessoas me cobraram que não estava sendo oferecido nos canais. Então eu vou fazer novamente o tema 28, que é sobre os cães. É claro que, de certa forma, não vai ser da mesma maneira como foi semana passada, como diz aquela belíssima história, né? Ninguém atravessa um rio duas vezes da mesma forma, porque nem o rio é mais o mesmo, nem o mesmo nós somos. Então é assim que uma semana depois, muita coisa mudou, muitas novas ideias surgiram e isso é fundamental para que a gente possa estar sempre desenvolvendo e evoluindo. O episódio então 28 ele trata sobre os cães. Alguém pode questionar assim, mas essa série não é aprendendo com a natureza? Os cães fazem parte da natureza? E a resposta é sim. Tudo que existe faz parte da natureza. Já pensou nisso? Tudo que existe é porque, de uma certa forma, é uma combinação de fatores, de elementos, de recursos, de vibrações, de ondas, que acabam gerando coisas novas. Se existe é porque é natural. Não é porque o ser humano interfere que deixa de ser natural. Afinal de contas, eu não tenho a mínima dúvida que existe algo que nos rege, algo além, algo acima de nós, uma inteligência suprema que é a causa primária de todas as coisas que existem. E como que surgiu o cão? Então, nós sabemos, superficialmente, as pessoas sabem, que os cães são resultado de um processo de domesticação de espécies de lobos selvagens. Então a gente faz aí uma viagem, faz uma retrospectiva, uma regressão, e nós vamos encontrar o homem primitivo, selecionando ali algumas das espécimes de lobos, fazendo com que esses lobos trabalhassem para ele, provavelmente até como seres que impulsionavam cargas, não é? Como a gente vê até hoje sobre as neves, né, assim? E então, utilizando a força motriz desses animais, provavelmente estreitou-se a relação entre os lobos. Claro que não são todos, ainda existem os lobos selvagens, mas alguns grupamentos. Bom, em função disso, o ser humano foi fazendo cruzamentos seletivos. E entre todos, os ingleses se destacaram pela grande quantidade de experiências como essas. São de autoria inglesa praticamente a grande parte dos cães, de raças de cães. É bom citar o nome raça para cães, afinal de contas, todos os cães fazem parte de uma única espécie. Isso quer dizer que hoje, depois de muitos anos de evolução, não é mais possível termos uma compatibilidade genética entre cães e lobos.
se por acaso ocorrer fortuitamente um cruzamento entre os lobos selvagens e cães domésticos, independente da raça, provavelmente, é o que se espera, a prole, os filhotes, não serão viáveis. Ora, isso significa que hoje nós temos uma grande diferença entre esses dois grupos, essas duas populações. E os cães, e agora entra na parte muito delicada do nosso estudo, da nossa reflexão, os cães acompanhando então, vamos dizer assim, participando dessa coevolução, ele passou a ter um papel muito impressionante na história da humanidade e também na história individual daqueles que convivem ou já conviveram com os cães. Eu digo isso porque esse período de isolamento social me emocionou em vários pontos, em vários aspectos, me surpreendeu. Acho que todos tiveram a oportunidade de presenciar e de ressignificar vários campos da nossa existência. Eu tenho certeza que alguns de vocês ressignificaram o trabalho, outros ressignificaram a família, outros significaram as relações de amizade, outros significaram o lazer, a atividade física, a saúde, a preocupação com o outro, enfim. Foi um momento de extrema riqueza, né? Eu estou lembrando aqui agora a minha cadelinha latina ao fundo, né? Recentemente eu fiz uma live sobre raios e trovões. Se eu não sou enganado, foi a última, a 27ª. E foi exatamente a anterior, né? E eu fiz a live sob o som de raios e trovões e relâmpagos. E hoje a minha amada cadelinha está aqui fazendo o segundo plano da minha fala, né? E por que eu estou dizendo isso? É porque logo que iniciou o processo de isolamento, eu não tive a mínima dúvida de identificar nos animais domésticos um papel fundamental para que a gente pudesse superar, para que a gente pudesse avançar diante dos desafios do isolamento. Então, uma das queixas muito frequente no início, março, abril, foi do estranhamento com os familiares. Né? Ver e conviver com familiares, trabalhando em casa, e o trabalho em casa nunca ele é completamente isolado das atividades, do movimento, da rotina da casa até então. Né? A casa tem uma vida própria, vamos dizer assim. A família tem uma vida própria. E naquele momento ali todos passaram a ocupar posições novas naquele sistema. E dentro desse sistema, eu não tenho a mínima dúvida em afirmar, e é por isso que eu estou hoje ressaltando os cães, aprendendo com a natureza dos cães e a natureza da vida, que eles tiveram um papel fundamental no amortecimento das intricadas relações humanas. Como as convivências ficaram mais constantes, e com isso também a intolerância, a antipatia, né? a não aceitação de determinados comportamentos que antes não incomodavam tanto, que eram raros e passaram a ser frequentes. O que o cão, e eu já convido a todos para a próxima semana a gente refletir sobre os gatos, mas falando especificamente da personalidade canina, se a gente pode dizer assim, o que o cão ele permitiu que nós pudéssemos harmonizar e amorizar a relação entre os parentes, porque de repente é uma brincadeira que um cão favorece, é um passeio para sair de casa sob as condições de segurança, é um filhotinho que nasce, né? Então a gente passa a ter ali um desvio da atenção, da angústia, das preocupações. Primeiro ponto que eu aprendi com eles. Segundo ponto foi o contato físico. Correto? Hora nenhuma você ouviu falar que cães poderiam transmitir o vírus. É claro que a gente sabe, né, que se alguém espirrar no pelo de um cão, ou espirrar na mão, passar no pelo e imediatamente alguém cutucar, pegar, isso pode acontecer. Mas nós nunca seremos assim dentro de uma família
convictos que foi assim que a gente pegou, porque afinal de contas, quem espirrou sobre o cão, quem espirrou sobre o pelo, quem passou a mão nele, no cachorro, já pode ter passado a mão em tantos outros locais e objetos, não é assim? Bom, então, aonde que eu quero chegar? Quem sente falta do contato físico, quem precisa, para quem isso é um valor, é uma necessidade, realmente não existe dúvida que esse contato físico ele é fundamental para despertar produções bioquímicas, hormonais, para fazer com que o organismo se transmita eletricamente nos sistemas nervosos, né? Afinal de contas, o toque ele é mediado pelo sistema nervoso. Então, os cães permitiram que nós pudéssemos abreviar, mitigar, diminuir a nossa dependência do contato físico, já que muitas vezes nós ficamos até restritos no contato físico em família. Isso sem contar nos outros ambientes. Mas eu queria falar um pouco mais sobre essa questão do que é possível aprender com os cães. Quando a gente convive com esses animais, a gente percebe também que eles têm um comportamento que nós, humanos, precisamos imitá-los. Então eu costumo dizer que a companhia incondicional desses animais chega a nos emocionar, não é? A gente percebe, por exemplo, aqui na minha família, quando alguém está doente, fica mais tempo deitado, como que o nosso cão, a nossa cãozinha, ela se oferece, ela passa a estar mais presente como companhia. E olha que a pessoa doente vai falar assim, ah, mas tem uma recompensa. Puxa, mas que recompensa que uma pessoa doente que não está levantando da cama, que está recebendo tudo na mão, pode dar para um cão? Não é assim? Então, a gente começa a perceber sobre a nossa necessidade de dedicar-se mais, de ser mais fiel, né? Outra coisa que me emociona muito é quando eu chego em casa e a cadelinha está, por exemplo, escondida, brincando, né? Eu vou falar um pouco sobre essa questão da brincadeira entre os cães, brincando e nos recebendo sempre com muito prazer. Às vezes a gente não percebe como que é importante quando a pessoa chega em casa, um parente, a gente demonstrar que nós estamos felizes com a chegada dessa pessoa, né? Muitas vezes até indo de encontro, que é o que os cães fazem. A gente sabe que a gente não consegue fazer isso todos os dias, a gente sabe que muitas vezes a gente não tem condições. Aqui, por exemplo, agora eu não posso parar para receber alguém que chega, mas em outros momentos a gente pode interromper o que a gente está fazendo e procurar essa pessoa. Eu estava falando sobre a questão das brincadeiras, e brincar é algo fundamental, é algo que nos faz seres humanos, é algo que faz parte da nossa cultura, os jogos, né? E recentemente eu li um artigo científico que explicava sobre o que foi feito geneticamente para gerar o cão. Então, o estudo demonstrou que, como a intenção era conseguir um perfil comportamental mais dócil, um perfil comportamental mais companheiro, um perfil comportamental que pudesse conviver com crianças, a seleção que a gente chamou, né, na biologia de seleção artificial, que não foi feito pela natureza, foi feito pelo ser humano, mas como eu disse, tudo é natural, o ser humano não teria condição de fazer isso se não fosse possível. É isso que eu quero dizer, onde está a naturalidade do fenômeno do processo. Nós fomos encurtando determinados cromossomos, tornando então os cães mais no estágio de juventude e infância. Por isso que mesmo o cão mais velho, o cão idoso, ele ainda tem, claro, se ele tiver saúde, ainda a predisposição para brincar com seu dono, com outras pessoas, né? Bom, além disso, o que mais que a gente aprende com esse animal? A gente aprende também a ser, a deixar pertencer-se, né? A humildade, existe, né, uma questão assim evolutiva, espiritual, né, que considera a possibilidade de os animais se transformarem, né, em seres humanos, né? O que é uma dúvida muito grande, né? Com o tempo, como se fosse aquela alma, né? Falando agora de alma, aquela alma se transformar num espírito, separando então as duas formas. E isso nós estamos ainda longe de poder
experimentar e temos poucas evidências e poucos recursos nessa investigação. Mas eu costumo dizer que de duas uma, né? Ou a alma dos animais, eu acredito que exista, eles têm, né? Eu acredito que tem algo além que sobrevive ao corpo, ou a alma dos animais se transforma um dia num espírito que vai habitar um corpo humano, ou então os animais podem abrigar as formas anteriores do espírito humano que podem um dia se transformar então na sua individualidade evolutiva. De uma forma ou de outra, uma coisa é certa, né? O papel deles também possível na escala espiritual. Eu sei que quem não tem cachorro, quem não tem, né, quem não convive com animais domésticos, talvez se espante com esse último comentário. Mas cá entre nós, quem tem, é até errado falar ter, né? A gente não tem o bicho, mas quem convive com o animal sabe do que eu estou dizendo. Essa relação é a relação de almas. Claro que de uma alma muito ainda limitada, né? Muito ainda restrita pelos fatores do instinto, mas é um tipo de alma, com certeza, né? E eu fico lembrando também do querido Chico Xavier, o querido mineiro que nos ensinou tanto sobre a vida espiritual, e ele muito inteligentemente sempre teve cães, sempre teve animais, sempre teve uma predileção muito grande por esses seres e muito respeito. Existem várias histórias do Chico Xavier com os cães, mas uma eu gostaria de contar porque a gente aprende com a natureza e aprende também com os cães. Para quem não sabe, o Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, na Grande BH. Chico Xavier estudou só até o quarto ano, né? Antigamente chamava o quarto ano primário. E a prova que existe realmente a mediunidade é ele ter escrito 400 e tantos livros, 420 obras, e das mais variadas linguagens, dos mais variados estilos, desde para criança, poemas, poesias, tratados científicos, né? E com quarta série primária em Minas Gerais e em Pedro Leopoldo, imagina. E aqui a região de Pedro Leopoldo é a região cárstica, né? Região de Lagoa Santa, é uma região de grutas. Então o Chico, jovem, passeando com o seu irmão, andava na presença de um cão que ele gostava muito, era um cão chamado Lorde. E a mãe do Chico Xavier já tinha falecido, né? Para quem não conhece a história, o Chico ficou órfão muito cedo e conseguia se comunicar com a mãe dele, mediunicamente, coisa que seus irmãos não conseguiam. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que ele estava andando e conversando com o irmão, falando mal da vida dos outros. Eu costumo dizer que o Chico Xavier nasceu Francisco, né? E morreu Chico. Como todos nós, a gente vai evoluindo, vai aprimorando e vai aperfeiçoando o nosso espírito. Então eles estavam fofocando, ele e o irmão, falando de fulano, falando de ciclano, e o cachorro junto dos dois, o cachorro Lorde, sempre companheiro, né? Sempre amigo, sempre fiel. Mas a conversa foi tomando um grau de importância que eles se perderam dentro do caminho da gruta, em Pedro Leopoldo. E eles começaram a ficar aflitos, porque eles começaram a tentar sair, passando por aqueles salões, aquelas galerias. Virou uma aventura um pouco desgostosa, virou uma experiência um pouco temerosa. E eles ficaram muito aflitos no momento em que eles perceberam que eles estavam passando pela segunda, terceira vez pelo mesmo lugar. O tempo passava, provavelmente a noite estava chegando lá fora. E no momento em que começou aquela aflição, eis que quem aparece para o Chico Xavier? Dona Maria João de Deus, sua mãe. E aí ela dá uma puxada de orelha nos dois. Ela dá então uma censura. Que bonito, hein? Isso espiritualmente. E o Chico depois contando para o irmão. Que bonito, vocês dois fazendo aí maledicências, comentando os aspectos desagradáveis da vida dos outros. Aí o Chico começa a conversar com ela, pedindo desculpa. E agora, mãe me ajuda, mãe me ajuda. E aí, eles que estavam comentando com arrogância sobre os defeitos dos outros, a vida dos outros,
recebe uma lição que ficou marcada no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, compartilhando com vocês, encerrando então essa live de hoje sobre o aprendizado com os animais, especialmente os cães, nesta terça-feira, semana que vem os gatos. O que a mãezinha do Chico falou para eles? Bom, agora que vocês já se tornaram humildes, pedindo ajuda, reconhecendo o erro, então solte o Lorde, solte o cachorro da coleira. Ele vai indicar o caminho. E assim foi feito. Quem salvou o Chico e quem salvou o irmão do Chico Xavier, aqui em Pedro Leopoldo, numa gruta, no momento de apreensão, no momento de medo, de perigo, foi o cãozinho Lorde, na sua sabedoria de reconhecer o espaço, reconhecer o ambiente. São os instintos, né? O que eu aprendi então com os animais? Resumindo, os animais, eles usam o pouquinho de inteligência que eles têm para favorecer o instinto de sobrevivência. Nós, seres humanos, nós temos que usar o pouquinho de instinto que nós temos para favorecer a nossa inteligência. Que a gente possa, então, com humildade, aprender também com a natureza dos animais, que a gente às vezes não dá tanta importância. Uma boa noite, muita paz, muita saúde. Vamos juntos agora nesse mês de Natal, nesse mês de muitas reflexões, não é? Porque agora vocês estão preparados? Você está preparado? Está preparado? Agora vai chegar um momento muito delicado, muito emotivo do ano. Por quê? Porque vai chegar agora o final do ano, nós vamos nos deixar envolver de uma forma com as vibrações do Natal, com a chegada de um próximo ano, com tudo que a gente tem aprendido ao longo dos últimos meses. Vai ser muito bonito. Vai ser Natal, de verdade. E a gente vai ficando humilde e vai aprendendo com a natureza. Fiquem em paz, um ótimo e lindo mês de dezembro para todos. Deixa eu mandar aqui alguns abraços. Jaque, um beijo e um abraço. Marina Cardoso, que saudade. Ai, Marina Cardoso, representando aqui os alunos inesquecíveis, as alunas inesquecíveis, os amigos e as amigas que eu fiz na minha vida e tenho feito como professor. Adri, minha colega de educação ambiental, bióloga. Agora tem também aqui a Laís Munhoz, também foi minha aluna, só que a Laís, ela não é da época da Marina. A Laís, e nem da Paola, que acabou de chegar ali agora. A Laís, ela é hoje uma mulher já vivida, né? E que foi minha aluna há muito tempo e que tem me acompanhado também. Um beijo, Laís. Paola, Adri Salles também, que eu conheci recentemente, que nós estamos também convivendo. Olha, outra aluna que chegou. Essa foi a aluna do ano passado e também amiga do meu coração. Deixa eu ver quem mais. Nina, não posso deixar de citar Nina, que foi a segunda a entrar na sala hoje. Deixa eu me lembrar quem mais que entrou. Desculpa, eu não vou conseguir lembrar de todos. A minha esposa Renata, que estava também presente. A minha esposa Renata, nós temos vínculos muito fortes em muitos assuntos da nossa vida, né? E é claro que, como todo casal, a gente tem também as diferenças nas pequenas coisas da vida. Mas se tem uma coisa que a gente compartilha demais, é o nosso amor com os animais. Nós começamos o nosso relacionamento, nossa vida, sempre com esses seres que, nossa, nós temos muita gratidão. E agora, recentemente, terminando, nós adotamos 2 gatinhos. Nós adotamos 3 filhos da vida, né? Eu e ela temos 3 filhos, nós trouxemos 3 espíritos maravilhosos que estão aí também aprendendo com a natureza. Agora nós adotamos 2 gatinhos de rua, 2 filhotinhos. E é a primeira vez que eu tenho gato, né? E o gato também, eu vou te falar, tenho aprendido muito com os gatos. E o instinto, né, dos gatos. Eu não vou falar hoje não, senão eu vou emendar uma na outra. Deixa os gatos então para o nosso episódio 29, o episódio sobre aprendendo com a natureza dos gatos. A Ninoca não está aqui, deixa eu mostrar a Ninoca
Ela costuma vir. Paola tá pedindo. Paola é minha aluna também, amizade que eu fiz esse ano. Nina! Vou ver se a Ninoca tá por aqui, vou mostrar pra vocês que maravilha que ela é. Vem cá, Ninoca! Vem cá, também! Vem cá, Ninoca! Pronto, olha aqui, vamos terminar com a Ninoca. Olha que coisa mais linda. Olha, essa é a companheira, essa aqui, gente. Só falta falar. Na verdade, fala, né? Quem vive com os animais sabe que eles falam, né? Ela é amiga para todas as horas, lindíssima. Um beijo para todos. Olha lá, Ninoca, dá tchauzinho. Tchau. Boa noite, muita paz, muita alegria.